Salve, salve nação flamenguista, e eu já começo com informação importantíssima para você, muito importante mesmo. Nós teremos desfalques para o jogo contra o Atlético amanhã. Sim, é desfalque importante. Bruno Henrique, Danilo, De La Cruz, Pulgar e Luiz Araújo também se juntam ao time. Nós já tínhamos esses três, né? O Danilo, o Pulgar e o De La Cruz. E agora, Luiz Araújo e Bruno Henrique não vão para campo amanhã por controle de carga. Ou seja, eles podem se lesionar caso joguem amanhã. E aí eu te faço a pergunta, meu caro amigo. Com quem você iniciaria o jogo amanhã? Você já ia com o Lino direto? E aí, digita aqui nos comentários a sua opinião, como que o Flamengo deve jogar amanhã. E essa é a provável escalação que o Felipe Luiz vai utilizar amanhã. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, vamos conferir aqui na tela. Mas antes, meu caro amigo, aqui na humildade, aqui ó, de flamenguista para flamenguista, meu brother, eu peço o seu likezinho, deixa seu like aí, a sua inscrição, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Flamengo, notícias, informações, análises, tudo relacionado ao Mengão, beleza? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vambora pro vídeo. Meu caro amigo, e o Flamengo amanhã provavelmente vem a campo, obviamente com o Rossi, né? Provavelmente vem a campo com o Rossi, aqui não vai mudar muita coisa. Também na defesa, ele vai ficar com a defesa sólida, que já tá vindo há muito tempo. Nós temos o Léo Pereira, né? Léo Pereira, pelo amor de Deus, não vacila amanhã. E também vamos a campo com o nosso 10 da zaga, Léo Ortiz. Então, sem muita surpresa aqui na zaga, né? Na zaga é padrão. Léo Pereira e Léo Ortiz. Por mais que de vez em quando, né, o Léo Pereira vacila, só que acontece. Mas o Léo Pereira é o melhor que nós temos para o momento. Então, aqui eu creio que o Felipe Luiz não vai mexer. Vai ser Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi. Aqui não vai ter nenhuma mudança. Uma mudança prevista que eu acho que ele vai fazer amanhã é na lateral direita. Na lateral direita eu acho que ele não vai colocar o Emerson Royal. Porque o que o Emerson Royal jogou no último jogo, cara, dá pra ver que ele tá fora de ritmo. Dá pra ver que ele tá meio se perdendo ainda, tá meio bagunçado. Não tá legal o jogo de Emerson Royal. O Emerson Royal não está correspondendo às expectativas inicialmente. É claro que não é todo jogador que é o Lino, que já chega driblando, mostrando que, meu Deus, entendeu? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Então, eu acredito que o Felipe Luiz vai começar na lateral direita com o Varela. Eu acho que é a melhor opção, porque o Varela não teve fase ruim, o Varela teve assim, foi substituído em alguns momentos, mas revezou com o Danilo, se não me engano, tinha o Wesley, porém assim, o Danilo foi pra zaga, pediu pra ir pra zaga, o Danilo vai ser zagueiro quando se recuperar. Então, assim, eu acho que ele vai vir com o Varela e, sinceramente, eu acredito que o Varela deve ser titular e que o Emerson Royal conquiste a posição. Não é só porque chegou com status de jogador que veio de Europa, pá, que já tem que chegar assumindo a titularidade. Negativo. Esse povo aqui do canto nós vamos falar logo depois. E na lateral esquerda, meu caro amigo, eu acho que ele vai começar com o Matias Vinha. Eu acho que ele deve começar com o Matias Vinha. Por mais que no último jogo ele colocou o Alexandro, eu acredito que nesse jogo o Matias Vinha tá mais preparado. Os jogos que o Vinha fez, ele ficou melhor, entendeu? Criou mais. Então assim, o Alexandro é bom jogador? É bom jogador. Não me surpreenderia se ele colocasse o Alexandro amanhã? Não, tá tudo certo, tudo de boa. E também nós temos a opção do Ailton Lucas. Se ele quiser fazer um jogador de mais velocidade, colocar aqui também no lugar do Matias Vinha. Mas na lateral esquerda, eu acho, na minha visão, para o jogo de amanhã, cara, não tem o que mexer aqui. Essa é a defesa do Mengão. Varela, Matias Vinha, Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi. Aqui tá perfeito. É a zaga, assim, que eu, sinceramente, não mexeria nela. Não mexeria nela mesmo. E já subindo pro meio campo, nós temos aqui no lado direito o Jorginho, que também seria uma surpresa, né? Jorginho, que ele é um jogador importantíssimo na construção de jogada, é um jogador que quebra a linha, é um jogador que pensa muito no que vai fazer ali, que vai construir, é um maestro em campo, junto com o Léo Ortiz. Os dois ali, cara, os caras, assim, não vou dizer que tem dois cérebros no time, porque nós também temos um Arrascaeta. Então, assim, esses três caras, o Arrascaeta, Jorginho e o Léo Ortiz, eles têm uma sintonia muito boa dentro de campo, são três jogadores muito inteligentes. Então casou muito bem. Claro, então nós teremos o Jorginho amanhã. E a surpresa não é surpresa também. Everton Araújo, né? Precisa de um garoto para dar sustentação, para ficar mais recuado ali. Então eu acredito que ele vai começar com o Everton Araújo.
Porque ele pode começar também com o Alan. Pode começar com o Alan? Pode começar com o Alan, mas o Alan não está correspondendo às expectativas também. É um jogador que está abaixo da média, é um jogador que, assim, teve uma crescente, teve uma oscilação boa pra cima, né? Jogou bem alguns jogos, mas pra amanhã é jogo de vida ou morte. Então, sendo um jogo de vida ou morte, meu amigo, eu acredito que ele vai começar com o Everton Araújo, que tem entrado muito bem, jogou bem. Assim, a gente reclamou, né, que ele começou naquele jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, que poupou, mas eu acredito que para amanhã ele vai corresponder bem, porque, né, é o time titular que vai, ele também é um titular, e como o Felipe Luiz disse, não existe um titular no time. É claro que a gente sabe que existe, assim, por exemplo, o Arrascaeta, Léo Ortiz e Léo Pereira são titulares, né? Mas aqui no meio-campo pode variar muito, cara. Pode variar muito. Tipo, quando esse cara aqui, ó, o Saul, tiver bem, cara, aqui, irmão, ele pode fazer qualquer um desses jogos aqui. Ele pode jogar em qualquer dessas posições aqui. O cara é um coringa. É porque ele não tá bem ainda, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, eu acredito que ele vai começar com o Everton Araújo e Jorginho fazendo a volância aqui, protegendo a zaga, beleza? Concorda comigo? Você acha que tá bom esse time aqui até aqui? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos lá. Pra amanhã também ele já vai começar com o Lino, sem surpresa. Lino, que tem entrado muito bem, é um jogador que criou muita expectativa na nação e é um jogador que faz a diferença, cara. É um jogador que faz a diferença em campo, é um jogador que é inteligente, tem velocidade, tem um bom drible, ele faz jogadas individuais e vai muito bem. E o Flamengo amanhã vai precisar de um jogador dessa característica, com jogadas individuais para poder quebrar a linha de defesa do Atlético, que por mais que o Atlético esteja vencendo o jogo, né, aspas, vencendo, que já tem 1-0 guardado aí, eu acredito que o Atlético amanhã não vai sair com tudo para cima do Flamengo. Vai jogar fechadinho ali atrás, talvez, com duas linhas, né, fazendo um 4-4-2 ali, bem defensivo, jogando por uma bola de velocidade pro Rony e pro Coelho ali na frente tentar fazer alguma coisa, com o Hulk ali na frente também, né? Mas eu acredito que o Atlético vai vir fechado. Então esse cara aqui, o Lino, vai ser peça-chave pro jogo de amanhã, porque eu tenho certeza que os outros vão estar muito marcados. Por exemplo, o Plata também, que tem as mesmas características do Lino, um jogador de velocidade, um jogador de drible, jogou muito bem no jogo contra o Ceará, vai começar provavelmente também no lado direito. Então nós teremos dois pontas de muita velocidade fazendo a transição, ó, para cá. Tanto que o gol do Plata, no gol ali no Plata, o Plata puxa pro meio, faz o cruzamento aqui pro Arrascaeta, o Arrascaeta faz o gol. Então eu acredito que vai começar dessa mesma forma, sem nenhuma alteração. Já no meio, nosso maestro, Arrascaeta, obviamente ele vai começar também. Teve notícias que ele poderia ter se machucado e tal, mas o Flamengo divulgou que ele está bem. Graças a Deus, o Arrascaeta vai pro jogo amanhã. E a outra mudança diferente da outra escalação, que começamos com o Bruno Henrique fazendo o falso 9, dessa vez nós teremos um 9 de verdade, né? Que é um 9 de origem, que é o Pedro, fazendo esse jogador aqui no meio. Aqui na frente, né? Então, assim, é um time ofensivo pra caramba, mas é um time com o DNA do Flamengo. Ó, é um time que vai pra cima com tudo, tratorando todo mundo, pra cima. Então, assim, a gente vê jogadas que o Plata puxa da ponta pro meio, fazendo aquilo que o Wesley fazia. Nós temos também o Arrascaeta flutuando livremente, jogando às vezes aqui, às vezes jogando aqui, e nós temos ele também avançando. Então eu acredito que esse é o melhor time pro Felipe Luiz escalar amanhã. Dentre as peças que nós temos para amanhã, cara, esse de longe é o melhor time. Ao decorrer do jogo, provavelmente Matheus Gonçalves eu acho que não vai entrar. Não vai entrar. Ele tem entrado pouco, começou de titular aquele último jogo, mas eu creio que ele não vai entrar amanhã. Então eu descarto. Emerson Royal, se Emerson Royal entrar, vai ser numa situação onde que o jogo já tá 3-0 e é para recuar o time. Porque eu acredito que para somar no ataque, para fazer jogadas, ele tá fora de ritmo. Então um jogador fora de ritmo não vai entrar. Alan pode ser que entre no lugar do Everton Araújo. Ou Deus queira que não, alguém se lesionar, no exemplo do Jorginho ali, sentir. Eu acredito que ele não vai entrar também. Já o Alexandro pode entrar sim no lugar do Matias Vinha, então eu vou botar o Alexandro aqui. Pode entrar no lugar do Matias Vinha, revisando, ou até mesmo o próprio Ailton Lucas, né? Vai depender, se precisar de mais velocidade, fazendo aquele corredor,
vai sair Ailton Lucas. Se for aquele jogo mais cadenciado, onde precisa chegar a bola aqui na frente, vai ser o Alexandre. Então, é uma adaptação que o Felipe Luiz vai fazer. E também nós temos o Wallace Yan, que voltou, né? Que vai poder jogar amanhã. O Wallace Yan pode entrar no lugar do Arrascaeta, né? É o meio atacante ali, querendo um pouco mais de velocidade, às vezes precisando de quebrar a linha de defesa. Nessa situação ele entra. E já Samuel Lino também pode entrar. Pode entrar talvez no lugar do Jorginho, também do Arrascaeta, fazendo a meiuca aqui. Então essa é a melhor escalação que o Flamengo tem para amanhã. Então, recapitulando, eu creio que não vai ser nada diferente disso aqui. Vai ser o Rossi no gol. Na lateral esquerda nós vamos ter Matias Vinha. Teremos Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela fazendo a lateral direita. Como eu disse, pode ter o Alexandre ou Ailton Lucas aqui. E eu acredito que Emerson Royal não vai ser titular nessa lateral direita, porque ele não vem jogando bem. Então essa vai ser a defesa do Flamengo. Para volante nós vamos ter Everton Araújo e Jorginho aqui no meio campo, né? Aqui pode ter alguma alteração, por exemplo o Alan, mas eu acho pouco provável. Veremos Samuel Lino e Plata fazendo as duas pontas, assim como foi contra o Ceará, que jogaram bem. Temos Arrascaeta, que também entrou bem. E, diferente do último jogo, teremos Pedro, porque Bruno Henrique, como eu falei anteriormente, não vai jogar devido a uma lesão, né? Controle de carga, na verdade. Então, fazendo esse controle de carga que o Felipe Luiz pensou, ele não vai jogar. E aqui eu acredito que vai ser o melhor time e a melhor opção. Mas essa é a minha humilde opinião. Eu quero saber a sua opinião, meu caro amigo. Você acha que esse é o melhor time? Esse não é o melhor time? Deixa aqui nos comentários para a gente debater sobre isso, para a gente construir junto, beleza? Se inscreve aí, deixa seu like. Valeu!